Via Justiça está de volta, debatendo hoje o toque de recolher ou toque de acolher para jovens, vigente em algumas cidades brasileiras. Nossos convidados são o promotor Celso Pena, da Promotoria da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e o juiz Joamar Gomes Vieira Nunes, da Vara de Execuções Criminais da Infância e da Juventude de Patos de Minas, autor da portaria que restringiu a circulação dos jovens naquela cidade. A nossa equipe foi às ruas de Belo Horizonte ouvir o que a população pensa desse assunto. Nós perguntamos se a decisão protege ou fere a liberdade dos jovens. Acompanhe as respostas. Eu não vou dizer para você que fere, porque hoje, se você tem menos de 18 anos, eu acho que essa lei que está entrando vai ser muito bom, porque a partir das 23 horas eu acho que não seria horário de uma pessoa de menor estar na rua. Apesar de não poder vender bebida alcoólica, e o pessoal que tem menor de 18 anos faz muita arruaça, fica na rua fazendo bagunça, e eu acho que isso também não é certo. Então, assim, não vai interferir em nada. Ficar na rua, eu acho que a partir das 23 horas é uma coisa errada. Então, eu concordo plenamente com essa nova lei que está entrando, com certeza. A decisão desse juiz é inconstitucional, porque está na nossa Constituição que tem a liberdade de ir e vir. Ele não pode proferir uma decisão, sendo que a tutela do Estado, ela não deve ferir o âmbito familiar, deve ser limitada. Isso cabe aos pais e não ao Estado decidir qual horário as crianças permanecerão na rua. Eu acho que fere sim, eu acho que vai mais além ainda, porque eu acho que o problema não está não só aí. Por exemplo, eu acho que quer proibir ou não proibir, eu acho que isso não cabe tanto ao poder judiciário, mas acho que sim que tem que ver a questão da educação, por exemplo, que não pode simplesmente proibir a criança e o adolescente de estar na rua essa hora. Eu acho que isso é mais uma questão dos pais. O pai é que sabe, os pais, pai e mãe é que sabe até onde está a instrução, a educação dos filhos. Essas medidas genéricas, não sei, eu não sou muito a favor disso não. Com 17 anos não é mais criança. Então, se o próprio Código Penal e Civil prevê que uma criança pode votar aos 16 anos, então ela tem o direito, obviamente, desde que acompanhado pelos pais, de estar na rua, sim. Com uma certa restrições, obviamente, mas não cercear esse direito do adolescente de estar na rua. Doutor Joamar, não há unanimidade, mas parece que há uma opinião majoritária, embora a nossa pesquisa não tenha base científica, achando que a medida restringe sim o direito do jovem de circular. Mas eu queria ver com o senhor o seguinte, na origem da violência em geral, o que a gente sabe é que está o consumo de bebida alcoólica e drogas. A lei já proíbe isso. O menor não pode consumir bebida alcoólica em qualquer momento. Não seria o caso de executar o que a lei já proíbe? Olha, o problema não é de ausência do Estado na fiscalização do que com certeza. Isso não há, nós não temos aí, nós temos várias causas. Nós temos várias causas quanto à violência infanto-juvenil, quanto a esse aspecto. E uma das maiores causas é a família, é a desagregação da família. E quando se fala de cercear o direito de ir e vir da criança e do adolescente, isso não está acontecendo, nós não estamos cerceando. Está havendo as restrições, a própria lei já fala das restrições. Por exemplo, o Código Civil trata a criança e o adolescente como absolutamente incapaz, menor de 16, e relativamente incapaz, maior de 16. O Código Penal o trata como inimputável, ele menor de 18 anos. Ou seja, a própria legislação já verifica porque ele está em formação. Já existem esse próprio tratamento da legislação. E nós poderíamos dizer que o direito de ir e vir da criança e adolescente, ele é um direito amplo, um direito absoluto? Não, não existe direito absoluto, nenhum direito absoluto. Nós, inclusive, poderíamos então até questionar o decreto presidencial quanto ao aspecto da frequência aos cinemas. Nós temos lá aquelas idades, colocado 18, 12, 16 anos. Pelo decreto presidencial, até 16 anos, quando não recomendado para menor de 16 anos, o pai pode levar seu filho de qualquer idade. Mas se estiver lá que é de 18 anos, nem acompanhado dos pais, o adolescente poderá frequentar o cinema. Então isso aí já não é uma própria restrição ao aspecto da criança e adolescente, o direito de ir e vir. Ou seja,
Então não há esse cerceamento. Então às vezes as pessoas emitem uma opinião sem conhecer o nosso ato. Perfeito. Então o nosso ato, nós queremos sim a participação da criança, adolescente nas ruas. Desde que acompanhado pelos pais. Desde que acompanhado ou autorizado os pais, apenas isso. Doutor Celso, esse acompanhamento, essa explicação que o doutor Joamar está dando de que é uma estímulo à participação dos pais, o senhor acha que ameniza do ponto de vista legal a ilegalidade da medida? Não? Olha, eu não conheço o ato, fica difícil a gente comentar, mas eu vi na fala do conselheiro tutelar, de algumas pessoas, um problema que a gente vê também no nosso trabalho dia a dia na Promotoria de Justiça. A gente percebe claramente que os pais hoje eles não têm mais autoridade. E a Constituição, o Estatuto da Criança e Adolescente, a ideia que ele traz é que tanto o Estado como a família, a sociedade de um modo geral, participe da educação da criança e do adolescente. E cada um tem o seu papel, a família tem um papel. O meu medo é o seguinte, é a gente pensar que o Estado, seja a polícia, seja o juiz, seja o conselho, seja o promotor de justiça, substitua o papel da família. Né? Eu lembro, no meu caso, né? Eu detestava ir à escola. Fui à escola porque minha mãe me obrigava a ir à escola, cobrava isso de mim, não deixava que eu não fosse. Né? Hoje em dia as pessoas, né, lidam com as crianças, a sociedade é muito omissa em relação, por exemplo, à educação das crianças, né, pelas pessoas de um modo geral. Você controlar uma criança é mais fácil que controlar um adolescente. Se você é omisso, violento com uma criança, quando ele se tornar adolescente, ele vai se virar contra você e contra a sociedade. E aí, então, a sociedade começa a cobrar dos órgãos a família competentes. Tenta transferir. Exatamente, transferir essa responsabilidade. Né? E a sociedade parece que aceita isso, parece que é um recurso que se tem. Eu acho que o equívoco é exatamente a gente pensar dessa forma, que o Estado vai poder substituir, seja através de polícia, seja através de conselho tutelar, seja através do juiz, do promotor, o papel da família educar. Perfeito. Isso nunca vai acontecer. Não tem jeito. Se a gente pensar que isso vai acontecer, pode ter um resultado, como eu disse no início, agora, imediato. Mas a médio e longo prazo, a coisa não vai funcionar. Não vai funcionar. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final.